Olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Reload do Sebrae 2022. Estamos abrindo aqui a programação online com streaming ao vivo para o YouTube do Sebrae Minas. É um prazer estar aqui, meu nome é Carol Gilberti, eu sou colunista da Rádio Band News FM Belo Horizonte. Uso vários chapéus, mas hoje eu estou com a minha essência jornalística aqui para entrevistar pessoas maravilhosas, colunistas não, colunista sou eu. São os painelistas que estarão com a gente ao longo do evento, que vai acontecer hoje e amanhã. Vocês podem acompanhar toda a programação pelas redes sociais, no @reload.sebrae, pelo YouTube. E hoje meus convidados estão aqui, esses maravilhosos. A gente está batendo papo aqui já tem um tempão, falando sobre várias coisas. É o Gabriel Zaidan e também o Matheus Chiavassa, certo? Sejam muito bem-vindos, gente. Eu vou apresentar vocês. Eu gostaria muito que vocês se apresentassem. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo. E bem-vindos. Vamos lá, Gabriel, fala um pouquinho sobre você. Boa tarde, muito prazer. Eu sou o Gabriel, mas ninguém me chama de Gabriel, só Zaidan. Eu gostei disso. É meu sobrenome, né? Então não me reconheço, só se estiver brava, aí pode ser Gabriel. Na verdade, eu sou da publicidade, mas eu não falo isso pra ninguém, né? É uma coisa que eu escondo, gosto de esconder, assim. Porque eu sempre quis fazer, mas quando eu entrei, eu já dei uma desencantada. Então eu tô aqui no evento de marketing digital meio apaisando, assim, tentando me esquivar, porque eu tento fugir disso há muito tempo. Brincadeira, eu ainda trabalho um pouco com isso, lido com isso. Mas faz um tempo já que eu saí da publicidade e migrei para o empreendedorismo. Então eu trabalho aqui no Sebrae e sou um grande entusiasta do nosso tema, que é podcast. Então hoje você está vestindo o seu chapéu empreendedor colaborador do Sebrae. Entusiastíssimo mas a gente de vai podcast. falar, ótimo, que esse é o nosso tema de hoje. Exatamente. Vou introduzir também aqui o Matheus Chiavassa. Por favor, Matheus, fala um pouquinho sobre você e sobre também o Vuser. Nós falamos que é um menino, o Vuser. É um menino. Boa, eu sou o Matheus, sou engenheiro também, apesar de pouca gente acreditar nisso, mas eu sou engenheiro, me formei nisso. Engenheiro de qual área? De mentira, de produção. de mentira. Perdão, outros engenheiros de produção do mundo. Eu trabalho no Vuser, sou um dos fundadores do Vuser. A gente está aí há 6, 7 anos trazendo voz para o mercado de marketing digital. Começou como uma ideia que a gente falou, seria muito legal se isso fosse uma coisa para a gente ter. E aí, 6, 7 anos depois, estamos aqui. A gente trabalhando versões narradas para artigos de blog para trazer cada vez mais voz, cada vez mais consumo, cada vez mais acessibilidade para a internet. Maravilha. Então, gente, vocês veem, não é à toa que esses dois estão aqui, porque o tema de hoje é sobre podcasts e como que ele é um canal estratégico para o seu negócio. E eu acho que hoje em dia todo mundo está consumindo podcasts, seja em casa, na academia, dormindo, né? A gente está aí com essa cultura. Eu vou convidar vocês a acessarem um QR Code que vai passar aqui algumas vezes aqui da nossa fala. Vocês podem deixar os seus dados, vocês vão receber informações e conteúdos exclusivos aqui do evento. E também podem acompanhar nas redes sociais, que é o @reload.sebrae. Mas agora a gente vai aqui para o nosso bate-papo, porque o podcast hoje é a sensação. Aliás, não é hoje, né? Você falou que todo ano é o ano do podcast. Esse ano é o ano do podcast, que nem 2017. Todo ano é o ano do podcast. Pois é, então, mas você reparou que desde que você fundou o Vuser, eu vou falar Vuser o tempo inteiro, tá vendo? Pra mim ela é menina. É menino, juro. Menino. Então, quando você fundou o Vuser, que é de 7, 8 anos atrás. 6, 7 anos. 6, 7 anos atrás. Teve uma mudança, talvez, no consumo, do comportamento das próprias pessoas, talvez uma coisa mais democrática, essa democratização e o alcance do podcast? Sim, teve uma mudança absurda. No começo, quando a gente fundou o Vuser, era muito novidade. Claro, você tem os players de podcast que estão aí há 300 anos, mas não era comum. Minha mãe não escutava podcast, a galera não escutava podcast na academia, era música. Eu acho que com o passar desses anos, o trabalho que, por exemplo, Spotify fez, jogando podcast cada vez mais para frente, grandes personalidades começaram a fazer podcasts, a gente passou a estar muito mais próximo das outras pessoas com live também de vídeo, que acabou ficando no formato de áudio, o YouTube permitindo que você saia da tela e só ouça o conteúdo. Então foram várias coisas que foram trazendo o podcast cada vez mais para o nosso dia a dia. Eu não acho que existiu uma grande coisa, gosto de pensar que a gente é parte disso também, de uma maneira no mercado nacional,
Mas foram várias coisinhas que foram trazendo isso pro nosso dia a dia, para cada vez mais comum, de diversos temas. Hoje você encontra podcast sobre absolutamente tudo. Tudo. Até seu podcast. Até seu podcast. Há 6, 7 anos era o Jovem Nerd falando das coisas que o Jovem Nerd fala, e mais Sim. um outro pipocando aqui. Então, foi uma democratização, porque apareceu muita gente, e apareceram várias maneiras de fazer esse consumo. O trabalho do Spotify foi incrível, o Google Podcasts, que não é tão relevante assim, comparado com o Spotify, por exemplo, mas tá ali também. Então chegou para mais gente de mais maneiras, sem dúvida. É interessante, porque só para enfatizar aqui, o Vuser, que o Matheus é cofundador, é uma plataforma que transforma conteúdos, né, muitas vezes matérias que estão ali na mídia, em áudio. Isso. Então, para mim, por exemplo, eu sou da geração televisão. Eu venho lá, nasci na década de 70, entretenimento, informação, educação, muitas vezes ou era leitura ou era televisão. Ou uma rádio, né? Inclusive, eu sou apaixonada pela rádio, não é à toa que eu tô lá também, mas inclusive esse fenômeno do podcast atraiu até mesmo, igual você falou, minha mãe escutava só música, hoje escuta podcasts. Sim. E a gente tem que entender que o podcast está aqui não só para a gente aprender, se informar, entreter, mas também educar. Eu acho que você pode falar um pouquinho sobre isso, né, Gabriel? Você tem um podcast aqui do Sebrae, que são 16 episódios, né? Isso. Que fala sobre o conteúdo de modelo de negócios. Exatamente. Explica um pouquinho mais pra gente, por favor. Na verdade, assim, ele já tá pronto, mas ele ainda não tá disponível. Então ele é um jogando spoiler aqui. Tá jogando spoiler em primeira mão. É isso, assim. Na verdade, tudo começou... Eu enxergo o podcast como um formato, assim, uma mídia, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, tô começando a entrar no podcast, tô pensando em sair... Pra mim é um formato, assim, você tem um tipo de conteúdo, um assunto que vai ser falado em qualquer outro formato, e esse é só mais um que você pode escolher ou não. E aí, pra educação, eu acho que ele vem muito nessa linha dessa educação um pouco mais moderna que a gente vem vendo, de sala de aula invertida, de microlearning. E aí a gente teve essa ideia aqui no Sebrae de, ter um conteúdo que é super difícil, que é plano de negócio. Uhum. Como que a gente faz com que isso seja um pouco mais palatável para as pessoas? E aí eu era muito viciado nos podcasts de narrativa, que é um gênero raríssimo, assim, pouca gente escuta, que é tipo a boa e velha radionovela. Maravilhoso. Eu amo, eu sou viciado. E aí eu escutei todos que tinham, os 2 que tem no Brasil, lá, o Sofia do Spotify, agora o Paciente 63, escutei mais uns gringos, escutei umas radionovelas antigas e falei assim, gente, isso é muito bom. Eu acho que isso vai ser uma boa solução. E aí eu criei, são 15 mais 1, né, são 16 episódios que explicam um pouco sobre plano de negócios, através de uma história completamente maluca, assim. Sim. Tipo assim, tem um episódio em que 2 abelhas estão falando sobre funil de venda. É uma maluquice. Maravilhoso. Não tá disponível ainda, então é spoiler. Mas essa palavra pra gente é chave, formato. No começo da coisa, quando a gente começou a vender, tinha muita gente achando que a gente queria matar o texto e transformar simplesmente em áudio, era só áudio. E a gente sempre bateu nessa tecla, não. É só mais um formato. Uhum. Da mesma maneira que você faz texto, da mesma maneira que você pensa em fazer vídeo, você vai fazer áudio, você vai fazer propaganda, você vai fazer evento. É só mais um formato de comunicação. É isso, usar o que você já tem, no nosso caso, o seu texto já tá lá pronto, bonitinho, para entregar uma dimensão inteira nova pro seu visitante, pro seu cliente, pro interessado ali. É interessante você trazer isso, Matheus, porque isso tá sendo dito desde que eu me entendo por gente, né? Uhum. E olha que eu me formei lá, em 2001 em jornalismo, quando teve o boom da internet, não sei se vocês vão lembrar da bolha Sim. da internet e tudo mais, e todo o formato de comunicação e entrega de conteúdo teve que ser reavaliado nessas últimas 2 décadas ou mais. E quantas vezes eu ouvi, isso vai matar o português, e esses conteúdos muito curtos, a língua portuguesa vai ser assassinada, enfim, a gente ouvia isso, e querendo ou não, a gente acabava acreditando. Sim, mas ao longo dos anos, a gente entendeu que isso é mais uma escolha na prateleira, né? Vamos dizer assim, de adquirir conteúdos. Só que a gente está falando sobre conteúdo. Agora, eu queria transferir isso um pouquinho para como que podcast, que hoje está tendo aí, quando a gente fala que é o ano do podcast, porque eu acho que quem tem um business, quem tem um negócio, principalmente pequenas e médias empresas, que às vezes gastam muito com marketing, que tem que ter muito trabalho, muito esforço para conseguir alcance dos consumidores. Como é que o podcast, como é que esse formato pode ser benéfico e alavancar um negócio?
Vamos começar? Vamos começar por você? Claro. Eu acho que o primeiro ponto, e aí traçando dois caminhos, tanto falando do podcast, o mais tradicional, estando em plataformas, quanto do trabalho que a gente faz. Do estando em plataformas é proximidade com o seu público. Absolutamente todo mundo tem um Spotify instalado no celular. Ou algum outro programa de música instalado no celular que tem podcast. Você precisa estar o mais próximo do seu público o tempo todo. Tava ali fora e tava ouvindo o pessoal falar sobre tô tendo uma experiência muito boa vendendo direto pelo WhatsApp, porque parece que meu público tá falando como se estivesse na loja. É isso, você quer estar próximo do seu público o tempo todo. Então você quer estar no aplicativo que ele tá. Hoje eu vou ouvir música na academia ou vou ouvir um podcast. Então, essa proximidade eu acho que é fundamental. Porque de quem que você compra? De quem você confia. Você confia e compra. E acho até que tem um dado, não sei se é do Ibope ou da Globo, que acho que 50% das pessoas consideram que as empresas que fazem podcasts, elas se consideram que tem mais proximidade com essas empresas. Elas se sentem mais próximas da empresa que faz podcast, ou então que participa, patrocina, né? Tem um branded content, tem alguma coisa assim. E a maneira como a maior parte dos podcasts se dá, que é um bate-papo, um jogo aberto, tá? De repente aquela empresa, super empresa, tá batendo papo e discutindo negócio que eu gosto de falar aqui também. Olha só, estão falando de joguinho, estão falando de futebol, estão falando de uma coisa que é próxima pra mim. Então essa proximidade eu acho que é a chave. Do lado do trabalho do que a gente faz, que é dar uma versão em áudio para artigos de blog, é também proximidade, porque você humanizou aquilo, não está só escrito. É dar um formato novo, como a gente acabou de falar, e é uma experiência nova para todo visitante. E é mostrar que você se importa com a experiência e com a acessibilidade. Então, Matheus, você ainda te interrompendo, mas imagina. falando do que você está falando. Isso também tem muito com... Por exemplo, você está facilitando um deficiente visual a ter acesso àquele conteúdo também. Sim, a gente sabe que a acessibilidade é uma bandeira enorme. Então, se você entrar no blog do Vuser, no site do Vuser hoje, não tá lá uma puta bandeira de acessibilidade, porque a gente sabe que a gente precisa fazer muito mais para entregar um negócio que seja animal. Mas sim, a gente sabe que ajuda, a gente inclusive consulta com pessoas para dizer pra gente o quão bom tá o nosso player. Tem atalhos para ser usado com teclado especial para que a pessoa consiga ouvir aquela matéria. A gente avisa, aqui tem uma matéria narrada por uma pessoa, porque a gente só faz narrações humanas e não robô. Então, com certeza, também é uma pegada extremamente importante. A gente tem clientes que chegam na gente que é só acessibilidade. A gente tem 1 trilhão de métricas. Eu sou engenheiro, não parece, mas a gente tem 1 trilhão de métricas, que é fundamental para a maior parte dos nossos clientes. Mas tem gente que chega e fala, eu quero meu conteúdo completamente acessível. E ter uma voz humana é carinho, porque você tem um robô, não é carinho, é o robô, você botou o robô lá, que se dane. Não, e eu falo que na era da digitalização, né, a gente está cada vez mais digitalizado, a gente precisa de ser cada vez mais humano. Porque a digitalização ela é essencial, ainda mais para a velocidade do mundo de hoje. Sim. Se a gente não tiver meios, imagina você ter que passar tudo a limpo. Se você não tiver tecnologias que vão ajudar a gente a ter essa celeridade, a gente vai parar no tempo. Mas ao mesmo tempo a gente está em busca dessa humanização. Acho que muito do que você falou, Gabriel, é de se aproximar das marcas, dos consumidores entenderem o valor daquela marca, tem a ver com essa humanização, né? Desculpa, só completando sobre isso, pode ver até que todos os softwares colocam o quê? Humanizado. Não, humanizado. A narração robótica é humanizada. Eu já ia falar voz mulher, todo mundo já falou isso. O atendimento no Totem é o atendimento humanizado. Quer dizer, o bom mesmo é o humano. O humano, não é o humanizado. É colocado como especial, né? Não, isso não é contraditório, porque o humano cria a tecnologia que transforma o humano e depois... a gente tem que entender. Que é humanizar o robô. Exato. É isso. Então, é um ciclo que a gente não para pensar, tipo... Gente, a tecnologia não está aqui para ser nossa inimiga. Primeiro, nós criamos a tecnologia, né? É que tem coisa que funciona muito bem, né? E tem coisa que não funciona muito bem. Tem coisa que, assim, por às vezes eu quero mandar uma mensagem no WhatsApp, aí me chega um chatbot, é um problema às vezes que a pessoa vai resolver em 10 segundos, a pessoa vai resolver. Aí tem lá, olá. Aí você fica ali, se for chatbot de telefone, que a gente tem menos no Brasil, nos Estados Unidos eu acho que tem muito, que você liga e aí fale para... Putz, isso aí é muito desagradável. Mas tem hora também que o robô vai ajudar muito, né? O que eu acho legal do podcast é que ele é uma coisa barata, por um lado, assim, a produção dele é muito mais barata que um vídeo, por exemplo, e ele traz essa proximidade. Vou dar um exemplo, eu uma vez fiz um projeto piloto com uma empresa que era uma agência de turismo. Pô, o turismo, o que eles fazem? Eles vendem a viagem. A pessoa, para poder ir para o aeroporto, ela tem que, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, tem que esperar 1 hora para chegar no aeroporto, 1 hora para o voo sair, 1 hora dentro do voo, mais 1 hora para sair a bagagem. Tem ali um monte de tempo ocioso.
A empresa que vende passagem, que vende viagem, faz um podcast sobre o lugar que ela tá indo, sobre o destino que ela tá indo. Sensacional. É uma coisa óbvia, né? É um custo óbvio, muito mas barato. Não é todo mundo Tô que pensa chateado nisso. de não ter usado. E aí, pô, tô indo lá pra Portugal. Eu já vou escutando um podcast sobre Lisboa, em que alguém, a Ou seja, empresa você fez. ganha, tipo, isso quando você compra lá o pacote, você já ganha isso como um Já é, plus. pronto, já chegamos no Exato, e Dicas. você adiciona super valor à viagem da pessoa, e a pessoa vai querer puxar de novo, vai fazer mais Sim. coisas interessantes Isso. porque ouviu ali. Espera-se E que a agência aconteceu já com esse- saiba E isso, cadê né? esse projeto? O que aconteceu com ele? Não, chegou, tá no ar aí, tem até o meu amigo que ele é o dono dessa empresa, ele tá aqui, então se ele ouvir Vamos isso, a gente chamar ele puxa a orelha depois. dele aqui. É, tem que ter, Porque ué. acaba que também, assim, apesar de ser mais simples do que o vídeo, o podcast, ele exige um esforço também, né? Sim. Então acho que existem dois momentos. O primeiro momento é descobrir que é fácil e barato, vamos fazer. E o segundo é fácil e barato, mas não é tão fácil assim também. Isso que eu queria entrar com vocês Calma lá. também, porque é muito lindo a gente falar, romantizar. Não, o podcast é maravilhoso. Pega o vamos todo microfone mundo e grava. fazer, faz tudo. Vamos colocar isso na prática. A gente precisa tangibilizar isso daqui para as pessoas, inclusive porque estamos falando com pequenos e médios empreendedores. Então, nem sempre tem uma equipe, nem sempre tem um caixa. E nem sempre microfone, né? E mesmo, às vezes, ele vai ter que fazer, ou ela, sozinho. Então, a gente vai para a parte prática, porque, igual você falou, eu falo que é simples, mas não é simplório. Não vamos diminuir o valor do podcast, mas também vamos também entregar essa informação para quem nos escuta aqui, nos assiste, né? Escuta na rádio. Mas vamos lá. Como seria assim, se a gente for falar dos 5 passos principais, ou assim, de como dar um pontapé para ter o seu próprio podcast. E aí eu falo, tanto para uma pessoa física que quer se ter um destaque, falar de um assunto específico, ou uma pessoa que tem um negócio. Vamos lá, vamos entender. Assim, eu acho que a primeira coisa, o mais difícil de todos, o primeiro recurso é ter o conteúdo. Então, nesse caso da agência de viagem, a agência já tem o conteúdo sobre viagem. Se a pessoa está ali falando sobre padaria, ela já tem o conteúdo sobre padaria. Então, se a pessoa não tiver o conteúdo, acho que o mais difícil vai ser ter o conteúdo. Ela já tendo, aí já passa para os outros passos. O microfone eu acho que é até um dos mais fáceis. Porque até um fone assim de celular, hoje em dia ele já resolve bem o problema. Acha um lugar silencioso, vai começar a passar moto, na hora que ligar, der o play, vai começar a passar moto, avião, helicóptero, cachorro. É esse momento. Mas faz parte, mas pelo menos vai sair o áudio. Esse é o primeiro recurso. Aí eu acho que é importante ter um roteirinho. Tem muita gente que faz no bate-papo total ali no freestyle 100%. Eu prefiro ter um roteirinho básico e depois ter um computador para poder editar. Então eu acho que não precisa nem dos 5 passos, dos 3 primeiros passos. O roteiro, o microfone e o computador para editar, já tem um podcast na mão. O 4º e o 5º vem depois, que eu acho que é a constância e a forma de distribuição em mídia. Aí já estamos entrando numa camadinha maior, que aí talvez até o Matheus possa saber um pouco mais do que eu. Falando em constância, eu acho que um passo legal é tipo, beleza, eu vou começar, eu tenho o meu assunto, eu tenho meus 10 primeiros episódios. Eu vou falar disso aqui. Não preciso nem ter o roteiro dos 10, mas esses são os meus assuntos de cada um. Um plano, assim, Um plano, O trabalho que a gente faz no Vuser é, de uma certa maneira, um facilitador disso. Porque é simplório, é simples, mas não é simplório. É difícil começar, principalmente como empresa. Quem que vai fazer na equipe? Ah, mas eu não tenho uma voz boa, mas a pessoa do marketing não sente a vontade. Então, como faz? O que a gente faz, narrando os artigos que já existem, beleza, já tem um backlog gigante de coisa pra gente falar. Não é um podcast, não é uma conversa, isso não tá acontecendo, mas já tem um backlog gigante de coisa pra ter áudio e jogar nas plataformas do Spotify, e jogar nas plataformas do Google Podcasts. E aí com isso, quando você lançar o seu primeiro episódio, a pessoa pode ouvir aquele primeiro e já tem todo esse resto aqui, todo esse restante de coisa para ouvir. Então nesse quesito da constância, narrar os seus próprios artigos, ou ter alguém narrando seus artigos, ajuda muito. Porque se você não publicar um por semana, tudo bem, porque toda semana tem artigos novos saindo em áudio. Então isso ajuda bastante. Mas eu acho que é exatamente o que você falou, Gabi. Esses passos de constância. E acreditar que assim, tudo bem se meu resultado não vier em 2 semanas. Porque ele não vai vir. Ele não vai vir em 2 meses também. Ele não vai vir. É traçar um plano e seguir um plano. Olhando de maneira corporativa, é como qualquer outro planejamento de budget e do que vai rolar. Eu tenho um plano, eu vou investir nesse plano, tenho esse tempo para ver isso funcionar, tal. Eu sei que não é da noite pro dia e vai acontecer.
é o marketing digital. Sim. Estou começando a produzir artigo hoje. Você vai colher fruto disso daqui a um ano e meio, dependendo da competição do mercado. Quando você fala colher os frutos, você está falando no retorno em vendas? Retorno em vendas, retorno em subscribers, o retorno em captação de lead, o retorno naquilo que você decidiu colocar. Em última instância, pensando que é um mundo corporativo, vendas. Sim. Mas é bom a pessoa ter um objetivo, né? Porque também você entra no hype do podcast, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. É legal ter um objetivo. Quero aumentar a venda. E aí preparar esse plano, preparar esse orçamento para depois avaliar se realmente conseguiu ter algum resultado esperado. Exato. Qual foi o resultado, se vale a pena continuar investindo ou se vale a pena trocar estratégia, não sei. Vai ser vendas ou vai ser simplesmente um canal de aquisição de lead? E aí, autoridade de marca, autoridade de marca. E a partir disso, aí é a minha equipe comercial, aí é a minha outra equipe. E de começo, é muito fácil pensar no começo, vou fazer entrevista com o dono da empresa. O que tem de entrevista com o dono da empresa é animal, é sensacional. Mas lembra, você tem todos os outros episódios, você tem continuar alimentando aquela galera. Quanto mais conteúdo você põe, mais aquilo vai ser consumido. Então ter certeza que você vai ter conteúdo para colocar ali. E ele é um pouco diferente dos outros formatos também, não é igual o YouTube que o seu vídeo viraliza, você vai ter 1 milhão de views e 50 mil inscritos. O podcast ele tem uma coisa mais de nicho mesmo. Assim. É isso que eu ia perguntar. Então, isso é uma questão importante. De quando você for elaborar o seu plano de mídia dentro do seu podcast, é importante que o empreendedor ou a empreendedora tenha em mente aquele nicho e aquele público específico. Eu sou 100% dessa teoria, porque eu acho assim, a pessoa está falando ali com quem quer escutar muito sobre aquele assunto, a menos que seja uma coisa assim, até o exemplo de viagem que a gente deu, assim, se for só uma coisa genérica, eu acho que essa informação talvez já esteja aí. Talvez assim, Portugal para pessoas de tal maneira, que provavelmente é quem consome o serviço ou produto daquela empresa. Então, tem uma padaria. Pô, mas qual tipo de pão vende? É um pão artesanal. Então, um podcast sobre queijos artesanais para poder ornar com o pão. Se a pessoa é empreendedora, ela tem uma lojinha. Ela vai falar só sobre lojinha, sobre mercadinho. Não, o que a pessoa que consome com ela quer ouvir, né? Qual que é um nicho ali que pode ser explorado? E aí tentar atacar nesses temas, assim. Isso de nicho é uma coisa muito clara que a gente vê desde o começo. Gente, sem sarro, os dados se repetem desde o começo da história do Vuser. Hoje, de todas as pessoas que começam a escutar um áudio que a gente produz para os nossos clientes, 1/3 chega até o final. 33% das pessoas ouvem o conteúdo até o final. E de todas as pessoas que entram na página, cerca de 4 a 5% clicam para ouvir. Esses números são idênticos e constantes desde que a gente fundou o Vuser. Desde que a gente não tinha clientes, desde o primeiro cliente até hoje, com mais de 150, 200 mil reproduções mês. É muito curioso, isso em diferentes mercados. Imagina, a gente tem matéria narrando sobre como montar um galinheiro e matéria narrando sobre o que é um playbook de vendas. A gente está muito disseminado no mercado e os dados são constantes. O que isso mostra pra gente? Que essa demanda por conteúdo em áudio existe independente do mercado que você tiver e ela é muito parecida. Esse perfil é muito parecido. Para não falar que deu certo em absolutamente todos os mercados que a gente agiu, a gente não deu certo em um mercado, que foi o mercado de produtos eróticos. Aparentemente, esse não fez sucesso. Não deu. As pessoas preferem ler e a parte visual acho que é mais apelativa. Mas no restante, todo tipo de mercado que a gente entrou, esses são os dados que a gente tem. Claro, tem outlier aqui e ali, mas esses são os dados que a gente tem. E entrou um cliente, eu sei que vão ser esses dados. Eu sei que quando chegar ali no segundo, terceiro mês, pronto. Agora é só tocar a operação como normal já. E eu trouxe um dado aqui, inclusive, falando muito sobre essa questão do comportamento, né? O Ibope Inteligência levantou que cerca de 40% da população de internet do Brasil, ou seja, 50 milhões de brasileiros, já ouviu o podcast em algum momento da vida, né? Então, o que isso faz para a gente entender é que há muito espaço e há espaço para muito mais crescimento. Então, essa questão de pensar, comecei hoje e vou projetar esse meu retorno para daqui a 1 ano, 2 anos, e ter essa constância, essa paciência, é fundamental. Agora, o que eu queria que vocês dessem também de dicas, porque às vezes a pessoa, mas gente, eu não sei por onde começar. Tá bom, microfone, conteúdo, constância. E ferramentas, assim, o que vocês dariam de dicas para uma pessoa que está começando hoje, fazer uma pesquisada lá na internet, falar assim, por onde que eu começo? O que pode ser uma boa ferramenta para editar, para poder colocar isso nas plataformas e pulverizar esse meu conteúdo? Vamos lá.
Vamos lá, Zaidan. Assim, tem algumas... Eu vim do vídeo, então eu edito os podcasts todos no Premiere, que é um pouco atípico, que é um software de vídeo. Mas tem também o SoundForge, que é um que eu acho que ele é gratuito, se não me engano, né? Tem um também também da Adobe, esqueci o nome agora também, que qualquer um desses de áudio, se chegar lá no Google e digitar lá, eles são todos iguais, vai aparecer a onda, você vai cortar essa onda e vai juntar, e a edição também, por esse lado é um pouco mais prático, porque não tem muito o que fazer. Diferente de um vídeo, você tem que passar ali a imagem, vai ter que passar um filtro, vai ter que a luz, ajeitar uma sujeira, a câmera. O podcast, ele é uma onda, você vai jogar ele no programa qualquer que você escolher, qualquer um, tem até para celular, vai cortar, juntar, acabou. Então essa é a principal. As ferramentas depois, eu acho, de distribuição é que vão ser mais desafiadoras. Qual plataforma vai ser lançado, qual mídia vai impulsionar, e aí tem alguns dados também em pesquisas como essa que falam que assim, o remarketing do YouTube, ou então de ads para o podcast, principalmente de outros podcasts para os podcasts, eles são muito efetivos. Então acho que essas ferramentas elas vão ser um pouco mais desafiadoras, e aí vale um pouco também, né, de qual vai ser melhor ou pior. Uma que a maioria dos nossos narradores usa para edição, não é podcast, mas que funciona muito bem e é tranquila de mexer, é user-friendly bastante, é o Audacity, que também é uma ferramenta gratuita. Ela é muito limitada, o que é excelente para quem está começando, porque você não consegue fazer 1 trilhão de coisas, mas a partir do momento que você entende um pouquinho mais, você descobre mais algumas coisas, aí a partir do momento que você descobre um pouquinho mais, você fala, preciso de uma ferramenta nova, mas aí você já está fazendo, já está produzindo, já tem mais intimidade. Para distribuição, eu vejo o pessoal usar bastante o Anchor, que distribuem em diferentes formatos super rápido e tal, mas claro, tem outros players no mercado que funcionam super bem, mas é o desafio. E remarketing em podcast ainda é um negócio do outro mundo. Vamos ver quanto tempo vai durar isso, né? Como tudo eu imagino que tá bem no caminho, assim, de mudar, né? Mas, diante disso tudo, vou fazer uma pergunta agora provocativa. Podcasts é para todo mundo? Pode ser para todo mundo? Ou é bom também essa pessoa refletir se é o tipo de formato para ela, o negócio dela ou não? Para toda empresa, você fala ou para toda pessoa que escuta? Para consumidor. Para quem produz ou para quem produz? Para quem produz. Sim. Eu acho que não. Eu acho que tem muito negócio, assim, que não acho que é prioridade em geral, e não acho que às vezes, se a pessoa não tiver ali um assunto interessante, uma coisa que ela vá conseguir falar, não tem não acho que talvez não vale a pena, porque ela vai ser enganada exatamente pelo fato de ser uma coisa mais barata, teoricamente mais simples do que um canal de vídeo, e vai acabar querendo fazer, e não acho que é para todo mundo. Eu acho que é para quem tem um objetivo, principalmente relacionado com intimidade. No podcast, você tá falando ali, 80% das pessoas escutam no fone, um fonezinho, então é como se tivesse alguém falando na orelha dela, é a marca falando na orelha dela. Então é um assunto íntimo. Sim. Então acho que é para quem tem algum interesse nisso. A pessoa vende lá tampa de gordura, ela não tem nenhum interesse íntimo em falar, então não vai fazer sentido para ela. E isso foi uma coisa de por que a gente não faz podcast, por que a gente não vende podcast. Porque a pessoa que fala, por que você não vende? A pessoa que tá falando da tampa de gordura de panela não é um assunto íntimo. Mas você quer saber qual é a melhor tampa de gordura de panela ou como limpar sua tampa melhor? Aí ela faz um blog post. E nesse blog post, você dá o áudio e a pessoa pode ouvir aquilo. Não é íntimo, é simplesmente informativo e educativo. Sim. Então a gente vê esses dois formatos. O podcast é muito mais próximo. O trabalho de narrar os seus artigos é muito mais informativo, muito mais educativo. E a nível de curiosidade aqui, gente, perdão, aproveitando a deixa, também tem o podcast do Que Negócio é Esse, Sebrae? Que é super interessante e é o podcast do Sebrae. Fica a dica aí, né, gente? Os negócios aí que estão querendo fazer podcast ou não, o podcast do Sebrae é um exemplo de uma empresa que vale a pena fazer podcast. O Sebrae, ele precisa falar, ele tem muita coisa para falar, muita coisa íntima para falar, às vezes muita coisa informativa, muita coisa útil, e aí criou esse podcast que chama Que Negócio é Esse, Sebrae, que tá no Spotify, acho que também tem outras plataformas, e que traz muito conteúdo legal, então, inclusive, trata um pouco sobre podcast também, a pessoa pode pegar um pouco de inspiração pro negócio dela. Porque é super a pegada da marca, né? O Sebrae, você quer que seja próximo, você quer que seja ali seu amigo e tal, com certeza. E a título de curiosidade, até que eu ia falar, a palavra podcast, ela vem de iPod, né, que foi um sucesso na época, e é personal on demand, ou seja, né, traduzindo ao português, pessoal sob demanda. Então, tudo que vocês estão falando diz
muito sobre o que é o podcast, que é uma coisa pessoal da sua demanda que você precisa para se conectar com aquilo. Então, se a marca, se a empresa, o empreendedor, empreendedora quer se conectar dessa forma mais próxima do seu cliente, o podcast, com certeza, é um formato sensacional. E, como a gente viu aqui na nossa entrevista, né, gente, há várias formas de fazer, como é que fala? Radionovela, né? Radionovela, narrativa. Eu acho sensacional, educativo, né? E informativo também. Entrevista, né? Que muita gente faz. Entrevista, que é o que eu faço também. É o meu... Esse aqui, né? Esse aqui, exatamente. Que, na verdade, isso é muito interessante. Um programa de YouTube, que a gente está fazendo hoje, pode se transformar num com certeza. Né? No podcast. Uma coisa apesar de que eu sou muito contra o termo podcast em vídeo. É confuso, né? O nome disso pra mim é vídeo. Não, mas a gente tem que extrair. O áudio do vídeo. A convergência dessa mídia acontece com a extração do áudio, na minha opinião. Não, tudo bem. Né? Aí você transforma aquilo num podcast. Pegar o áudio do vídeo e transformar em podcast, perfeito. Aí, o pessoal coloca o vídeo, tipo esse aqui nosso aqui, com áudio no YouTube e chama de podcast de vídeo. Não. Pra mim é um vídeo. É um vídeo que você tá ouvindo. É um vídeo. E os próprios criadores do YouTube hoje, eles se colocam nessa posição do vídeo. Tem muito criador que tipo, põe qualquer imagem aleatória porque você quer ouvir a voz da pessoa. Mas não é um podcast aquilo. Exatamente. O podcast, ele é um broadcast de rádio moderno. On demand, né? Que nem você falou, sob demanda. Sob demanda. Então você tá ali ouvindo e ao mesmo tempo que no caso do Matheus, eu não quero ler a matéria porque eu tô correndo na esteira. Então eu vou cair, vou me machucar, eu vou escutar aquela matéria porque pra mim é interessante. E ao mesmo caso eu quero ir pra cama ouvindo a narrativa da novela, a radionovela, né? Ou até, gente, vocês lembram disso? Isso já foi muito comum. Os livros áudios, né? Audiolivro continua sendo muito comum. Continua sendo, né? Deu um boom isso também, acho que depois. Bom, acho que caiu no mundo corporativo. Tava hoje de manhã, a gente veio pra cá falando que o cliente vai produzir sei lá quantos em áudio. Ele já tem tudo produzido em texto, vai virar tudo áudio. É um pouco do reflexo dos nossos tempos, né? De que assim, meio que não tem tempo a perder, a gente tenta juntar o máximo de coisas. E o podcast, ele é isso. Ninguém, assim, eu acharia um psicopata a pessoa que senta pra escutar um podcast. Acho que a pessoa que faz isso, ela tem que procurar rápido. Deixa eu pensar se eu já fiz isso. Senta na poltrona dela ali, ó. Meia hora parada. Ninguém faz isso, pra uma pessoa, né? Você tá dirigindo, ou tá tomando conta de filho, tá cozinhando. Verdade. Que por um lado é bom, porque aí você vai poder falar por mais tempo, e a pessoa vai te escutar ali por mais tempo, porque ela tá fazendo outra coisa ali. Eu fico lá, às vezes o podcast acaba e eu tô na minha tarefa ainda, eu quero mais. Então eu vou lá e coloco outro. 40, 50 minutos, academia, 1 hora. E aí, e por um lado é muito bom, porque a empresa pode falar mais, a marca, o produtor pode falar mais sobre o tema. Por outro lado, é um pouco estranho, porque cada vez mais coisas sendo feitas ao mesmo tempo, né? Eu acho que é um pouco do reflexo. E tem o lance da companhia, né? É companhia. Por que a gente deixava a televisão ligada? Primeira volta é hoje a televisão ligada. É verdade. Porque é a companhia dela. É um barulho que tá ali, você tá retendo de alguma forma aquela informação. Você não tá sozinho. Tem que pensar sozinho, é isso. Mas a gente tá precisando caminhar agora para nossa finalização, mas antes eu queria que vocês dessem, a gente só deliberar aqui pelos últimos minutos, dicas. Aí é tipo dicas além, né, do Sebrae, além das radionovelas aí, mas de podcast que vocês ouvem aí no dia a dia, na academia, nas viagens. Você tem esse costume, Matheus, de ouvir? Tenho. Eu gosto muito de música ainda. Eu também. Eu ainda sou daqueles que ouvem bastante música. Mas o Jovem Nerd, por exemplo, eu sempre tomei como um case de o que fazer. Nem tanto, tipo, eu gostar do conteúdo ou não, mas como é que os caras se mantêm há tanto tempo lá e fazendo e inovando. Eu gosto do podcast da Insider também. Acho que é muito legal. E aí, por estar nesse meio, vira e mexe eu pego alguma coisa de algum cliente nosso que está produzindo, e ouço aqui, ouço ali, tipo, aleatório. Boto um assunto e vejo o que está acontecendo para descobrir coisa. Então, mas eu acho que minhas grandes recomendações são da Insider. E para quem gosta de ver como a coisa se desenvolve e ver como era há 20 anos e como é hoje, o Jovem Nerd é legal também para ver como é que esse mercado evoluiu. E ele fala sobre o quê? Vamos falar um pouquinho, para quem não conhece. Mundo Geek. É o Mundo Geek no geral. Hoje em dia já tem ele tem um programa. Ramificações, sobre investimento, um sobre empreendedorismo, um sobre jogos, um sobre RPG, tem alguns. Então ele tem uma playlist variada. É de onde saiu
a coisa e aonde que a coisa chegou, assim, como que os precursores desse mercado e a galera que tá na vanguarda pra caramba tem tocado. Mesmo sem ser pelo assunto, mas mais pelo o histórico. E isso é um case interessante, até pra gente, né, ter um resumo aqui de tudo que a gente falou. Isso é um case de podcast como negócio. E não um podcast para o seu negócio. Também são duas coisas distintas. É legal a gente falar, porque provavelmente a monetização desse canal, desse podcast... Canal não, mas um podcast dessa... É um canal, claro. É uma empresa, né? Hoje em dia. Uma empresa. Deve ser através de patrocínio, né? De inserções de marcas e tal. O chamado Branded Content, né? Tem um desses programas sobre investimento, é com uma corretora, ela meio que assina, manda 2 especialistas, muito especialistas, e eles falam sobre dinheiro. Sim. Na linguagem dele, mas usando o conteúdo da marca. Sim. Eu gosto muito, recomendo muito. Eu vou puxar um pouco pro lado da narrativa, tá? Pra quem O Paciente 63 é muito legal, assim, que o Spotify trouxe pro Brasil. Narrativa. Roteirizado, eu gosto muito do Tecnocracia, que ele fala sobre o lado negativo da tecnologia. É muito bom também, muito bem feito, assim. Tem um que eu gosto muito, que é em inglês, pra quem escuta em inglês. Chama Serial Podcast, é um dos que meio que ajudou a dar o nome do ano do podcast, um dos principais podcasts. Então, se alguém quer estudar, aprofundar, ele é muito bom. Ele é sobre Ele é antigo também, né? Antigo. Mais ou menos, né? Uns 5, 6... Eu vou até mais tempo. Eu escutei ele uns 6... Pra esse mercado é antigo. Antigo. Ele é considerado como se fosse uma das mães dos podcasts. Sim. E pro dia a dia, eu escuto muito o Café da Manhã, da Folha, pra poder ter notícia, rapidinho ali, 20 minutos. E aí tem um último... que é o Que Negócio é Esse do Sebrae, pra pessoa que quer empreender, tem que escutar o Que Negócio é Esse do Sebrae. Sensacional. Lista top. E eu não posso também de falar o podcast das Mulheres Elétricas. Você quer conhecer mulheres empreendedoras executivas maravilhosas do Brasil inteiro, tá lá em todas as plataformas também. Entrevista com essas mulheres que são incríveis. Como é que chama? Mulheres Elétricas. Movidas, como é que você falou? Mobilidade elétrica. Mobilidade elétrica. Mobilidade elétrica, não. Eletricidade. Mas, gente, que maravilha de bate-papo. Amei conhecer vocês. Mentes incríveis, pessoas extremamente agradáveis. Agradeço você, Matheus. Zaidan também. Vou te chamar agora de Zaidan, fiquei íntima. Muito bom. Olha, excelente painel para vocês. Vai ser sucesso. Obrigado. Vai ser hoje? Hoje 6h30. 6h30. Então, gente, para quem tá aqui no evento, para quem não tá, mas acompanhe pelas redes, mais uma vez, no @reload.sebrae. O nosso QR Code também está aqui na tela, vocês podem acessar, deixar seus dados, vocês vão receber todas as informações, conteúdos e, obviamente, ficar ligado aqui com a gente no YouTube, porque hoje tem mais entrevistas com esses painelistas e pessoas maravilhosas que estão aqui palestrando e entregando conteúdo de melhor qualidade e exclusivo. Até mais. Fique ligado.